Fala, galerinha do 7º ano. Vamos estudar hoje a parte de répteis. Já vimos o início dos animais. Nós vimos os peixes, os anfíbios e agora os répteis. Lembrando disso, lembrando que essa classificação é dada de acordo com a evolução. Primeiro apareceram os peixes transformaram em répteis, primeiro apareceram os peixes, que se transformaram em anfíbios e agora estão transformando em répteis. Não esqueça que a cobra é um vertebrado. Ó. Tudo isso aqui é a coluna vertebral e aqui as costelinhas. Opa aí. Então, cobra possui osso. É um vertebrado. Os répteis têm algumas características, né? Dentre elas, ela está dividida em vários grupos. Os principais são os quelônios, os crocodilianos, os escamados e os rincocéfalos. Devagarzinho. Quelônio é o que a gente conhece como tartaruga, jabuti e cágado. Na próxima aula, eu quero de vocês, por escrito, quem está em casa, manda lá para o WhatsApp, e no ao vivo, vocês me trazem escrito no caderno. O pessoal de casa manda para mim no WhatsApp e o pessoal ao vivo escreve no WhatsApp. O pessoal de casa no WhatsApp, o pessoal do ao vivo no caderno. Pesquise qual é a diferença entre tartaruga, jabuti e cágado. Quais são as diferenças entre tartaruga, jabuti e cágado? Beleza? Tranquilo? Valeu! Então, os quelônios são tartaruga, jabuti e cágado. E as diferenças? Crocodilianos. Aí a gente já sabe quem é, né? Crocodilo e jacaré. Esses crocodilianos, eles têm focinho alongado, boca cheia de dentes afiados e corpo coberto por placas córneas. Os crocodilos são encontrados em mares e os jacarés são encontrados em rios. Jacaré de água doce, crocodilo de água salgada. Então, a gente tem jacaré na nossa fauna. E crocodilos a gente vai encontrar na América, vai encontrar em locais onde eles habitam. Então, a gente não tem, na nossa região, crocodilo, a gente tem jacaré. Principalmente na região do Pantanal. Ok? Beleza? Escamados. Corpo, claro, coberto por escama. São esses primeiros seres, os répteis, que conseguem andar pela terra. Como assim, professor? Porque peixe não pode sair da água, anfíbio sai da água, mas ele não pode viver longe. Entendi, professor. Por causa da pele. Tanto peixe como anfíbio, se levar muito sol, desidrata. O réptil é o primeiro ser a sair e conquistar o ambiente terrestre. Ele pode ir quando ele quiser, porque na sua pele ele tem queratina. Queratina é uma proteína, uma substância, que na presença do sol ela não derrete. Aí, por isso que nós, que vemos depois dos répteis, depois dos mamíferos, a gente não vai ter ressecamento da pele. Beleza? Então, se eu perguntar na prova, quais são os seres que conquistam o ambiente terrestre? São dizer répteis, porque eles não são capazes de sofrer desidratação. Beleza? Então, aqui eu tenho os escamados, serpente, lagarto, cobra de duas cabeças. Elas não
conseguem sofrer o ressecamento na pele. Devido ao quê? Devido à presença de queratina. Rincocéfalos, animais que têm espinhos dorsal. Uma tuatara, que a gente não tem esse animal, a gente vai encontrar em ambientes mais secos, e eles têm espinhos no dorso, como se fossem antigos dinossauros. Eles são uns descendentes diretos dos dinossauros. Não que todos da classe réptil não sejam, né? Porque os dinossauros eram répteis. Quando eles desaparecem, é que os mamíferos começam a tomar conta do meio ambiente. Mas até então, quem tomava conta do meio ambiente era réptil, era os dinossauros, ok? Então, os inconservos são animais pequenos, mas eles têm alguns espinhos na região dorsal, ok? Características gerais. Quais são as características gerais dos répteis? Isso aqui é para o conjunto total, para a família todinha dos répteis. São ectotérmicos. Que danado é isso, professor? Enquanto nós, mamíferos, não variamos a nossa temperatura com a temperatura ambiente, os répteis, sim. A temperatura dos répteis varia de acordo com a temperatura do ambiente. Se um jacaré, quando ele sai da água, e você encontra ele paradão lá, exposto ao sol, é porque o sangue dele é frio. Animal ectotérmico, a temperatura dele é igual à temperatura do ambiente onde ele está. Se ele está embaixo d'água, a temperatura dele é baixa. Se ele sai da água e vai para o sol, a temperatura dele aumenta. Então, ele aumenta a temperatura corporal para melhorar o seu metabolismo. Mas ele se adapta mais facilmente, porque a temperatura dele varia com a temperatura do ambiente. Se na água tiver 27 graus, ele está com 27 graus. Se ele sai da água e encontra um sol com 30 graus, ele vai ficar com 30 graus. Nós não. Mamíferos não faz isso. Quem faz isso é peixe, anfíbios e répteis. Mamíferos e aves não fazem isso. Nós não somos ectotérmicos. Nós somos homeotérmicos. Nossa temperatura não varia com a temperatura do ambiente. Se eu estiver aqui em Recife, se eu estiver aqui em Olinda agora, estou com 30 graus, quando eu chegar em Gravatá, que é frio, minha temperatura lá é 30 graus ainda. É isso? Claro que não, porque assim a gente não era mamífero, a gente era réptil, a gente era anfíbio. Não. Se minha temperatura aqui é 36,5, 37, temperatura normal da gente, é 36,5, 37. Quando eu chegar em Gravatá, que a temperatura lá tiver 14, 15 graus, minha temperatura continuará sendo 36,5, 37. Nem pode cair, nem pode aumentar. Eu tenho que manter minha temperatura constante. Como é que eu faço isso? Alimentação. É a sua alimentação, basicamente, que mantém a sua temperatura. Mas quando entra em nós algum micro-organismo, a nossa temperatura começa a ou baixar ou aumentar. Se aumenta, você está com febre. Se baixa, você está com hipotermia. Quando você chega em Gravatá, que a sua temperatura está 36,5, 37, e você começa a sentir frio, para manter sua temperatura, você pega um casaco e se agasalha, um cobertor, para manter sua temperatura constante lá, 36,5, 37. Porque ela não pode nem baixar, nem pode aumentar. Por que na febre, seu pai lhe dá um remédio para baixar essa febre? Porque se a temperatura aumentar no seu corpo, você pode morrer. E se lá no frio, sua temperatura baixar demais, você também pode morrer. Sua temperatura é constante. Temperatura dos peixes, anfíbios e répteis são diferentes de acordo com cada local que eles estejam. Por isso que eles são chamados de animais ecto. Ecto quer dizer diferente, fora. Temperatura diferente. Nós somos homeotérmicos. Home quer dizer igual. Temperatura igual. Não muda. Temperatura dos répteis muda. A maioria é diurna.
para poder aquecer o corpo ao sol. Então, os répteis eles preferem ficar no habitat durante o dia, porque o sol aquece eles. Como eles são animais de sangue frio, eles querem aquecer um pouco o sangue. Então, os répteis geralmente aparecem de dia, para caçar e tudo mais, porque quando é à noite, como não tem sol, aí eles preferem ficar guardadinhos, tá certo? Não quer dizer que a gente não encontre cobras, serpentes, que é o nome correto, não é cobra, o nome correto é serpente. Cobra é um tipo de serpente. Então, o que acontece? A gente tem que manter esses animais guardados para eles recuperarem energia para o próximo dia, tá certo? A maioria é carnívora, porém, existem algumas espécies herbívoras e outros que só se alimentam de ovos. Algumas serpentes, cobras, elas podem se alimentar de carne, podem se alimentar de ervas, de plantas, e outros se alimentam de ovos. Então, eu posso ter cobra carnívora, herbívora e, e se alimentar de ovos. Mas quando ela se alimenta de ovos, geralmente ela também se alimenta de carne, não se alimenta só de ovo, não, tá certo? Então, os répteis, a grande maioria é carnívora, mas eu posso encontrar também répteis que são herbívoros. Por exemplo, o que é que come rato? Rato come planta, em sua grande maioria. Se você botar queijo para pegar rato, é um alimento que ele geralmente não tem no seu habitat. Ok? Ele come mais sementes. Ele é mais herbívoro. Tranquilo? Apresentam fossas loreal para captar o calor de suas presas. Além das fossas nasais, ele tem algumas estruturas que são chamadas de fossa loreal e ela vai captar o cheiro, ela vai captar o movimento para saber onde suas presas estão. A cobra enxerga muito mal, as serpentes enxergam mal, mas como elas têm fosseta loreal, que é próxima ao nariz, elas vão captar os movimentos, o calor do corpo desses animais até eles. Lembra que nos peixes a gente tinha uma linha lateral, e essa linha lateral trazia o movimento da água até o indivíduo? O olfato apurado e outros órgãos do sentido desenvolvido. Quer dizer, ela pode enxergar mal, mas ela tem um faro bastante apurado. Os répteis, em geral, têm um olfato bastante apurado para trazer para eles o cheiro, o odor daquilo que eles vão utilizar, principalmente como presas, certo? Quando eu falei que o animal que consegue conquistar o ambiente terrestre é o réptil, ele tem uma pele grossa, impermeável, formada por quitina para evitar a desidratação. Então, a desidratação não ocorre nesses animais porque eles têm características próprias. Locomoção. As cobras se rastejam e movimento ondulatório. A cobra vai se arrastando, mas a força dos músculos vai sendo distribuída para o corpo para chegar até o local onde eles queiram, ok? Os que têm perna rastejam, daí vem o nome répteis. E os aquáticos, como a tartaruga, têm adaptações em seus membros que têm a forma de remos. Então, a tartaruga, a gente olha na pata dela, ela tem uma pata onde a gente vai encontrar peles entre os dedos, para facilitar a sua nadada na água. Beleza? Cuidado aqui, ó. Respiração pulmonar. Alguns têm a capacidade de ficar muito tempo sem respirar. A pergunta é, cuidado, cobra, tartaruga, que tipo de respiração eles têm? Você diz, pulmonar. Aí eu pergunto, como é que eles ficam embaixo d'água tanto tempo? Eles têm uma capacidade de passar até 3 horas embaixo d'água sem respirar. Então, não é qualquer um que faz isso. As tartarugas, elas fazem uso da corrente marinha. As tartarugas, quando mergulham,
elas procuram uma corrente marinha, porque a corrente marinha vai levar elas aonde ela quer, para ela não gastar energia. Se ela está embaixo d'água, ela sabe mais ou menos onde tem uma corrente que leva ela sem ela precisar nadar. Todos nós aqui assistimos um filme chamado Procurando Nemo. Tem uma cena que o peixinho entra numa corrente cheia de tartaruga. As tartarugas sabem que aquela corrente ali vai levar elas para onde elas querem, sem gastar energia. Então, ela não vai precisar nadar. Se ela não nada, ela não gasta energia. Então, não esquece. Você vai ter respiração pulmonar e aí você vai ter essa ideia que as tartarugas elas têm adaptações especiais para poder mergulhar e nadar. Beleza? Fecundação. Como é a fecundação da tartaruga, professor? É interna. A tartaruga se encontra com o tartarugo, os dois têm uma relação e ele deposita seu espermatozoide no seu ovário. E aí, no seu ovário, no seu útero. E aí vai haver um encontro de espermatozoide mais óvulo. A fecundação é interna e botam ovos de casca dura e grande reserva nutritiva. Quando os répteis se transformaram de anfíbio para répteis, eles têm a pele que não desidrata, mas eles colocaram o ovo e o ovo deles tem casca. Se o ovo não tivesse casca, ele ia desidratar por causa da luz solar. A pergunta que você faz é essa, professor, que besteira o senhor está falando aí? Todo ovo tem casca. Nós produzimos ovo. Ovo quer dizer encontro de espermatozoide mais óvulo. Espermatozoide mais óvulo forma célula ovo ou zigoto. Para você ter uma ideia, o ovo da galinha só apresenta um pintinho quando ela se encontra com o galo, porque o galo deposita o espermatozoide dentro do ovo. Aí o ovo, quando saiu das aves, ele tem casca. Se ele tem casca, ele não desidrata. Aquela velha brincadeira, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Primeiro foi o ovo, porque primeiro vieram os répteis. Os répteis colocaram o ovo. Dos répteis apareceram as aves. Então, quem apareceu primeiro foi o ovo, e depois foi sendo formada, a partir dos répteis, aves com penas. Então, já ficou diferente, já não era mais réptil, agora era uma ave. Tranquilo? Alguns são ovíparos, alguns répteis são ovíparos, ou seja, as fêmeas botam ovos. Tartaruga, jacaré, algumas serpentes. Só que tem algumas serpentes e lagartos que são vivíparos. O que é isso, professor? O embrião se desenvolve dentro da fêmea até o nascimento. Eu tenho tanto aqueles que botam ovos, que são ovíparos, tanto aqueles que já têm o embrião produzido, assim como a gente. Nós somos vivíparos. Nós produzimos o embrião e depois ele já sai pronto. Ok? Qual é o grande problema que a gente enfrenta com relação aos répteis? É a questão do acidente com serpentes. Como é que a gente previne esses acidentes quando a gente tem contato com o veneno de alguns seres? As serpentes peçonhentas, ou seja, capazes de inocular veneno, têm presas injetoras. A presa, quando entra aqui na minha pele, eu tenho um canalzinho aqui que libera o veneno junto. As serpentes peçonhentas, claro, são as principais causadoras de acidentes envolvendo répteis e humanos. Só que lembre de uma coisa: ela geralmente ataca quando ela se sente atacada. A cobra dificilmente ela vai atacar a gente se ela não for molestada. Então, é importante notar que a gente tem medo das cobras, mas ela também tem medo da gente.
Se ela ataca, é por uma questão de sobrevivência. E quando a cobra nos ataca e inocula o veneno, uma das coisas que a gente não deve fazer é puxar o veneno, sugar o veneno. Por que, professor? Porque o veneno pode entrar na minha corrente sanguínea. Antigamente se fazia isso, hoje não se faz, não. Leva o indivíduo para o local de atendimento, o hospital mais próximo. O único meio de tratar acidentes com serpentes venenosas é a aplicação do soro antiofídico. O que é o soro, professor? É aquele soro que eu vejo lá que mamãe compra. Não. O soro que ele está falando aqui é o soro específico para o veneno de cobra. Professor, quer dizer que naquele soro, esse aí que o senhor está falando, já tem como combater o veneno, é? Eu pego uma dosagem de veneno de cobra, injeto num boi, num cavalo, um cavalo. O cavalo não é grande? É. Aquela dosinha de veneno não vai matar o cavalo, mas o cavalo vai começar a produzir anticorpos. Ele vai produzir células que defendem aquele veneno. O que é que eu faço? Tiro o sangue do cavalo, vou repetir, coloquei veneno nele, uma dose pequena, ele começou a produzir anticorpos. Eu retiro o sangue dele, levo ao laboratório e pego somente os anticorpos. Imagine, quando alguém leva uma picada de cobra, eu pego uma pequena dosagem daqueles anticorpos e já coloco na pessoa. A pessoa já vai receber os anticorpos que defendem o veneno. Entendeu como é que é a história? Coloco num cavalo um pouquinho de veneno. Ele produz anticorpos. Eu tiro o sangue dele, limpo e coloco somente dentro dos frasquinhos os anticorpos. Quando alguém sofre alguma picada, eu vou lá e coloco o anticorpo. É a mesma coisa para raiva. Vacina para raiva. Soro para raiva. O cachorro mordeu a gente, o cachorro não é vacinado, aí a gente não vai tomar vacina, a gente vai tomar soro. Chego lá no local, o cara vai me dar um soro específico para a raiva. A mesma coisa é cobra. A cobra picou a gente vai rapidamente ao médico, vai rapidamente ao hospital, tomar o soro. O que é o soro, professor? O soro já é o anticorpo pronto dentro do corpo da gente. Aqui eu tenho o camaleão, aqui eu tenho a cobra, e aqui eu tenho o jabuti, fazendo o seu acasalamento. Lembrando que, no caso dos répteis, no caso das tartarugas, se você quiser reconhecer quem é fêmea e quem é macho, olha embaixo do casco. Embaixo do casco dele aqui, ó, ele tem uma curvatura. Se ele tiver uma curvatura embaixo do seu casco, na parte de baixo, ele vai ser macho. Por que ele tem essa curvatura? Porque quando ele encontra a fêmea, ele se encaixa sobre ela. Quem tem o casco ventral reto é fêmea. Quem tem o casco dobrado embaixo é macho, porque ele precisa subir sobre a fêmea para inocular o seu espermatozoide. Lembra que réptil tem fecundação interna, diferente dos anfíbios que a gente estudou antes, diferente dos peixes que a gente estudou antes. Peixes e anfíbios têm reprodução externa, desculpa, reprodução não, fecundação. Fecundação externa, quer dizer, a fecundação é fora do corpo. O peixe, ele libera o espermatozoide, a peixa libera o óvulo, se encontram na água. Anfíbio libera o seu espermatozoide, a anfíbia libera o seu óvulo e acontece o encontro no meio ambiente. No caso do sapo, pode ser na água ou em ambientes úmidos, não precisa ser necessariamente na água. Peixe não, peixe tem que ser na água. No caso dos répteis, ele é igual a gente, ele tem fecundação interna. Ele precisa receber o espermatozoide dentro de uma cavidade para se encontrar com o óvulo.
A fecundação interna é bom porque ela está protegida. Se ela está protegida, ela não vai haver interferência do meio ambiente. Beleza? Tranquilo? Próxima aula a gente começa daqui dessa parte, ok? Que aí a gente já vai ver aves. Fica faltando só aves e mamíferos, ok? Dá uma estudadazinha nisso aí nos répteis, para que a gente possa concluir essa parte de chordata. Valeu, fera! Pareci?